Bem-vindos, pessoal. Na aula de hoje, então, nós aprenderemos como fazer a análise de resistências térmicas em uma tubulação. A tubulação é realmente um componente importantíssimo na maioria dos tipos de instalações industriais, comerciais, enfim. A tubulação é a prática mais comum, em você realmente transportar os fluidos. Então, existe aí um tratamento adequado quando você vai fazer a análise por resistências térmicas em tubulações. É isso que a gente vai ver hoje. Já é uma aula que para você vai ser bem mais tranquila. Você já vem aí se aprofundando e aprendendo muito sobre esse conceito que realmente você já tem visto como de fato é uma ferramenta importante para o seu dia a dia, para você dimensionar corretamente os seus sistemas de isolação, sua estratégia de isolação térmica, E realmente ela te permite uma visão muito melhor de como você deve proceder, qual é a melhor técnica, o melhor material, a melhor análise que você pode fazer em cima disso. Então vamos à aula de hoje, tá legal? Então veja só, nós temos aqui um tubo, representado aqui é a parte interna dele, aqui seria, então aqui é o interior do tubo aberto, um vazado, Aqui seria, por exemplo, uma tubulação de cobre, eu exagerei aqui nas dimensões para conseguir representar as variáveis para você, e aqui seria, por exemplo, um isolante aí, baseado em algum polímero que forme aí uma borracha, flexível para isolação de tubulações, que é muito comum vender aí no mercado, principalmente pensando em refrigeração, Então este seria o isolante, uma tubulação de cobre, muito típica aí no mundo da refrigeração, E você tem aqui algumas definições importantes. Você tem o raio 1, o raio, como você já sabe, só recapitulando, você tem diâmetro da tubulação e a metade do diâmetro é o raio. Então aqui você tem um raio, do centro até a superfície interna do tubo de cobre, por exemplo, aqui é o raio R1, até a superfície externa, que está relacionado com o diâmetro externo do tubo de cobre, é o raio 2. E o raio 3, portanto, é a extremidade externa, a superfície externa do material isolante que você selecionou. T infinito interno e H1 se definem como o que está acontecendo aqui no interior da tubulação. Então tem o coeficiente de convecção 1, que é o regime de fluxo desse fluido aqui no interior, e a gente chama de T infinito interior a temperatura do fluido que está aqui fluindo no meio dessa tubulação, tá certo? A gente tem aqui a temperatura 1, que acaba se formando no interior da superfície do tubo de cobre, da tubulação. A temperatura 2, que é a interface cobre isolante. A temperatura 3, que está aqui na superfície do material isolante. E, finalmente, você tem a temperatura externa, aqui das vizinhanças, que é a temperatura infinita externa, caracterizada também por um coeficiente H2 de convecção, que de alguma forma promove troca de calor sobre essa superfície. Aqui, pessoal, a resistência térmica de condução é calculada pelo Ln, que a gente chama de logaritmo niperiano, que é, como é que é isso daqui? Só para você lembrar. Então, normalmente, isso daqui vem lá da história do log, Log de 10, log da base 10 de 100, quanto que é? Então, qual que é o log de 100, considerando a base de 10? É 2. Rafael, por quê? Não entendi nada. Olha, é só o seguinte, o que o log te responde? Olha, ele fala assim, a base é 10, não é? Então, é assim, a pergunta dele é, cara, 10, que é a base, elevado a quanto que dá 100? 10 elevado a quanto que dá 100? Olha, 10 elevado a 2. Por quê? Porque 10 vezes 10, o 10 se multiplicando aparece duas vezes,
o 10 multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? 2. 10 vezes 10. Apareceu um 10, outro 10 multiplicando, tá? Então, 10 vezes 10 é 100, duas vezes. Então, 10 elevado a 2 igual a 100, tá? Então, por exemplo, e se eu tiver aqui log na base 10 de 1000? Quanto que é? 3. Por quê? Porque vai ter aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Então, o log de 1000 na base 10 é 3. Você quer saber sempre o expoente, tá entendendo? Então, ó, 10 elevado a y igual a 1000. Então, y é igual a 3, que é o log de 1000 na base 10. Deu 3, tá? Aí tem um outro... Quando é um log de base e, o e é um número muito especial, né? Que é o e é igual a 2,71, né? Tem toda uma teoria matemática por detrás desse número. Então, é o seguinte, ele é um número muito especial que ele aparece muito na natureza. Né, tão comum e tão especial quanto o número π, né? O número π, o 3,14, né? Mas o e é mais especial por alguns motivos, tá? Né, o π, por exemplo, é a relação, né, que a gente tem da circunferência, uma coisa muito presente aqui. Agora, o e, ele envolve outras coisas, crescimento, expansão de gases, expansão de galáxias, crescimento de colônias de bactéria que acontece aí no banheiro da sua casa. Esse ele é incrível, ele aparece em um monte de lugares, né? Quando você vai estudar. E aí, pessoal, o que acontece? Quando, em vez de escrever log de base E, ou escrever log de 2,71, quando é a base, 2,71 elevado a quanto que dá o número que você quer aqui, né? A gente escreve ln, logaritmo niperiano, tá? Então é assim. Isso aqui, cara, você vai resolver com a ajuda de calculadora ou do Excel, tá? É assim. Então, a resistência de condução, isso foi uma breve revisão matemática, isso para te dar uma ideia do que para você não se assustar muito com esse símbolo aqui. Então, vamos lá, olha. ln de raio 2 por raio 1, né? A resistência de condução, tá? O que é esse raio 2, raio 1? Na verdade, é assim, toda vez que você pegar, vamos chamar aqui de, mais genericamente, ficaria assim, a resistência de condução é igual ao ln do raio maior dividido pelo raio menor, tá? Sempre você tem que fazer isso. Pegar o raio maior, por exemplo, o R2 é um raio maior do que o R1, tá? Então, você sempre tem que pôr o maior número de raio aqui em cima e o menor embaixo, senão vai dar resultado negativo, aí vai ficar estranho. Não vai dar certo, tá? Dividido por 2πLk, tá bom? Então, nesse caso aqui, se eu quiser calcular a resistência de condução da tubulação, então como é que fica aqui, né? Olha só, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma resistência térmica RH1, desse H1 aqui, que é do processo de convecção, tá? Turbulento ou laminar, seja o que for. Então, dessa temperatura central para essa parede, existe uma resistência térmica RH1. Depois, daqui para cá, né, eu tenho uma resistência de convecção, chamamos aqui de R-tubo. R-tubo, tá? Depois eu tenho uma outra resistência, que é o R isolante. E depois, da superfície aqui desse tubo de isolação para fora, eu tenho aqui uma outra resistência, que é o RH2, que vai conectar com o T infinito este. Então, nessa ponta aqui é o T infinito interior e essa. Então, eu tenho a resistência de convecção interna, resistência de condução da tubulação, resistência de condução da isolação e a resistência de convecção do coeficiente de transferência de calor por convecção externa, tá? Então,
ln de R2 sobre R1, maior pelo menor, no caso R2 por R1, dividido por 2π, L é o comprimento do tubo, tá? É muito comum a gente primeiro resolver isso aqui usando L igual a 1 metro, resolve. E depois, se você quiser saber, aí você vai saber a resistência no segmento de 1 metro. Se você tiver 10 metros, multiplica por 10. Se você tiver 15 metros, então multiplica o resultado desse que você calculou por 1 metro por 15. Eu tenho 7,5 metros. Tudo bem, calcula para 1 metro e depois, no resultado final, agora é para 7,5 metros, multiplica por 7,5, tá? Então, por 2πLK. O K, o que é o K? É o coeficiente de condutividade térmica do material. Beleza? Na convecção, você vai ter o H, né, que é o H1 ou o H2, é o H, vezes 2πRL. Tá legal? 2πRL. 2π o π é aquela constante, 2πr. É o R que você está tratando, então você quer medir convecção aonde? Entendeu? Aonde você quer medir a convecção? Daqui para cá? Então vai ser R1 aqui. Não, é daqui para cá. Eu quero medir a convecção da superfície do isolador para o ambiente. Então é R3. A gente já vai ver no exemplo. Aqui tem um ponto, né? A resistência de radiação se calcula dessa forma, onde o H é a rad, né? Que é a modelagem como se fosse convecção, mas H de radiação, que você já viu nas aulas passadas, é dessa forma. Mas aqui eu tenho um problema. Qual que é o problema? O T vizinhança, a gente sabe que no caso aqui, por exemplo, se eu for calcular, é o T infinito externo, isso você tem. Porém, se você está em projeto e não tem como medir, se você não tiver como medir a temperatura sobre a superfície do isolante, você não vai ter TS. Então, quer dizer, se for lhe dado essas informações que estão aqui, ó, né? R1, R2, R3, tem infinito, a temperatura interna do fluido, a temperatura externa, tá? Se você calcular o H1 e o H2. Eu disse que aqui é T3, mas vamos supor que você não tem nenhuma dessas informações, nem T1, nem T2, nem T3. Você não vai conseguir calcular T3 porque você teria que supor uma temperatura inicial de superfície. Você teria que supor e depois tentar isolar TS dessa equação até ajustar H-rad. E isso cai, pessoal, num conceito que a gente chama, né? Você vai até achar engraçado, talvez se você nunca ouviu, de equação transcendental, que é quando a variável ela varia em função dela mesma, do outro lado. Então você tem que jogar um valor semente aproximado, isso exige experiência, e ficar calculando várias vezes até que o resultado convirja. Mas isso vai exigir aqui uma série de discussões, uma série de tratamentos matemáticos que não vem bem ao propósito. Então o que a gente costuma fazer é combinar, ou você vai lá e mede, ou combina de cara. No meu coeficiente de convecção eu já estou considerando a radiação e calcula só a convecção. Considere desprezível o valor da radiação. Ou, se você puder, vai lá e mede a temperatura superficial, né, externa do isolante que você está utilizando na tubulação. Aí você entra com TS na fórmula, né, do H-rad, calcula e acabou. Aí você tem como calcular ele de fato, tá bom? Beleza, então vamos lá. Então, é isso aqui. Se você tiver como medir, meça. Se não, eu acho que realmente sugiro você fugir da equação transcendental aí. Eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, tá? Então, é isso. Então, normalmente, para tubulações, a gente acaba trabalhando com essas duas componentes aqui, tá? E aí a gente vai fazer o exercício aqui agora. Existe aqui uma discussão de raio crítico. Ele é uma discussão que existe, eu vou te falar, mas normalmente, para as aplicações industriais e comerciais, você acaba não utilizando. O que é isso? Seria o seguinte, vamos imaginar aqui, olha, né? Vamos imaginar o seguinte. Você tem aqui o valor dissipado
tá? Nesse, vamos chamar de Q ponto, né, que é o calor dissipado daqui para fora, Q ponto, e você tem a espessura do isolante. Na verdade, melhor dizendo, vamos já considerar direto o raio final com o isolante. Raio final com o isolante. Fica mais conveniente. Raio, vamos pensar em raio. Vamos esquecer aqui do conceito de espessura. Dá para tratar dessa forma, mas vamos esquecer isso daqui agora. É mais conveniente a gente falar de raio final. Então, o que acontece? Né? Você vai ter aqui uma taxa inicial de dissipação que parte do próprio raio, né? Do próprio raio aqui do externo do material. Então, quando não tem, por exemplo, quando não tem aqui o próprio raio, vamos pegar aqui, o próprio raio R1, vamos considerar ele aqui, ó. O raio 1, não, na verdade, vamos colocar o raio 2. Vamos colocar o raio 2, que é o raio da tubulação nua, tá? Então, aqui, tecnicamente, você começa a ter uma dissipação. Só que é o seguinte, cara, diferente de quando você tem uma parede plana, então temos uma parede plana, opa, desculpa, desenhei mal o meu plano aqui, e eu quero adicionar uma camada de isolante. Então você vem aqui e adiciona uma camada. Ah, eu quero adicionar outra camada, eu adiciono outra camada. O ΔX lá, do material isolante naquele caso, só vai aumentando. É claro que você só vai aumentando a resistência térmica aqui, tudo bem? Porque você mantém a mesma área superficial, lembra? Tem a área é a mesma em todo momento. Então você não está aumentando a área, você está aumentando o caminho que o calor vai percorrer, mas a área é a mesma, tá? Então, como a área é a mesma, você vai colocando camadas aqui, você aumenta a sua resistência térmica. Na tubulação é diferente. Quando você tem aqui o tubinho, né, ele tem uma área aqui, 2πrl, que é a área do cilindro, né, 2πr, né, pega aqui o perímetro do tubo, R2, vezes o comprimento, L, 2πrl, tá? Então você tem a área em metros quadrados. Porém, conforme você vai adicionando camadas de isolação, o que acontece? Você vai tendo um aumento da área, junto com o aumento do material isolante. Você adiciona, você vai adicionando, deixa eu tentar conversar com você aqui, você vai adicionando camadas aqui vamos imaginar aqui na panqueca, você vai adicionando camadas na panqueca, mas ao mesmo tempo a panqueca aumenta de área total externa. Só que o aumento da área implica em maior dissipação de calor, porque você tem uma maior área de dissipação de calor. Quanto maior a área, mais você dissipa. Então você adiciona uma camadinha de isolante, mas você aumenta a área. Então você tem que ver o compromisso do seguinte: eu vou colocar um material isolante, mas será que esse isolante é tão bom que supera o efeito do aumento de área que vai contra a resistência térmica? Veja, você aumentou o diâmetro da tubulação, colocando camadas de isolação, a camada externa agora tem uma área maior. Você colocou lá o pessoal chama de espaguete no tubo, encapou o tubo. A área desse sistema, tubo de cobre mais isolação, a área externa aumentou. Quer dizer, você aumentou a área de troca térmica. Tem um ventilador lá. Antes era um ventilador soprando, imagina aí, o tubo. Então era um tubo menor. Então uma área de troca menor. Agora é um tubo maior. Ah, mas está com isolante, mas é uma área maior. Então você aumentou a área de troca. Será que a isolação que esse tubo, esse espaguete de isolação está trazendo, ele isola mais do que o aumento de área que ele promove? Isso a gente chama de raio crítico. Vamos voltar agora. Então, ó,
Aqui começa o quê, né? Aqui começa... Deixa eu posicionar aqui meu mouse. Perdi o mouse aqui, pessoal. Onde foi parar o mouse? Aqui. Aqui, tá. Então, olha só. Aqui está o R2. O R2 da camada externa aqui, ó. R2. Poxa vida. R2. Então, ó, nesse ponto aqui, que é o R2, ele começou a ter um quê? De dissipação. Se você for adicionando agora um material isolante, com uma camadinha muito fina, você vai aumentar Q. Você vai aumentar Q enquanto você for adicionando material isolante. Só que chega uma hora, para e ele começa a perder. Ele para, isso daqui a gente chama de... Esse ponto de inflexão a gente chama de raio crítico. Ou seja, aqui você foi aplicando camadas de isolante até chegar no raio crítico aqui, mas a área aumentava muito mais do que o benefício da isolação. Mas chega um ponto que a isolação começa a ficar tão espessa que ela começa a compensar mais do que o aumento de área. Então, daí para frente, quanto mais você aumenta, mais de fato você vai derrubando a sua dissipação de calor, Q ponto, e aí vai caindo. Então, do tubo nu começa aumentando. Se você for escolhendo diâmetros muito pequenininhos de isolação, vai acontecendo isso aqui. Você pode colocar ali. E quantas vezes eu já vi o pessoal pegando aqueles isoladores dupla face, né? Aquela borrachinha preta dupla face. Vou evitar falar nomes de fabricantes. Aperta bem e vai passando a tubulação. Já viu, né? Então aqui, ó, como é que você calcula qual é o raio crítico a partir do qual você não tem que se preocupar com isso? É essa equação. O K do material isolante dividido pelo H que ataca o material isolante, que no caso aqui é H2. Tá bom? Então vamos ver isso daqui um exemplo. Olha aqui, então eu preparei um exemplo para você. Deixa eu... Aqui, olha, está aquele tubo aqui, tá? O desenho do tubo, beleza? Eu vou dar zoom aqui nos números, tá? Então, olha só. Eu entrei aqui com uma borracha preta sintética flexível e peguei o valor de K a 40 graus. Normalmente, observe no datasheet dos fabricantes, esse K varia com a temperatura, mesmo numa borracha sintética. Eu peguei a maior temperatura, que seria 40 graus aqui. Tá? Deixa eu apagar isso daqui. A espessura do isolante é 0,025 metros, tudo em metros, né? Então é 2,5 centímetros. O cobre, eu considerei um tubo de cobre puro, então a condutividade dele é muito grande, é 401, compare com o isolante, que é 0,04, 401. O diâmetro externo, né? De meia aí. 12,5 milímetros, diâmetro interno 10,5 milímetros e o comprimento de 1 metro, né? O comprimento L do tubo de 1 metro aí, o L. Então, cada um daqueles R's, R1, R2 e R3 foi devidamente calculado aqui a partir das informações, tá? Então, diâmetro externo, diâmetro interno, espessura do isolante, você começa a conseguir calcular. Eu coloco aqui, chamando a sua atenção, né? Para você colocar corretamente os raios de acordo com aquela posição lá da figura, porque todos os cálculos estão sendo feitos em cima disso. Então, eu calculei aqui o R1, a partir das informações concedidas ali em cima, R2 e R3, calculei a área, né? 2πrl, tá bom? Olha lá. Para cada um, a área interna. A área interna é a área interna desse tubo de cobre, a área interna do tubo de cobre. A área externa é a área externa do isolante. A área interna é a área externa. Os coeficientes H aqui foram... A gente já sabe, já estudou como é que calcula H para algumas situações. Calcular H para tubulação é possível? É. Tem toda uma outra tratativa, outras considerações da mecânica dos fluidos aqui. Eu, por hora,
Não vou mais me aprofundar muito em McFlu aqui, mas você já tem noção de que você não usa agora coeficiente H tabelado. Você sabe que tem que calcular e aí você pode ir atrás ou me consulte, eu posso te ajudar aí em outro contexto, tá? Nesse momento aqui a gente está considerando os Hs, e aí eu já calculo agora, de acordo com as equações que a gente passou ali, as resistências. Então a resistência RH1, né, é a resistência aqui que a gente acabou de falar para você. A resistência aqui de convecção até chegar nas paredes internas do tubo de cobre. Depois você tem a resistência do tubo, com o cálculo do Ln sobre 2π lá, olha lá, RL, tudo bem? Na verdade 2πLK, né? 2πLK, 2πLK, tá aqui também 2πLK, veja só, né? A gente tem aqui, ó, vamos editar, ó, o LNR1R2, 2πLK, tá? Então é a resistência do tubo, é uma resistência muito baixa, deu 6,92 vezes 10 a menos 5, né? 5 zeros depois da vírgula, né? Muito baixinho, 0,0000692, né? A resistência do isolamento deu maior e a resistência da convecção externa, que você já sabe agora, eu só passei aqui para o cálculo desse modo aqui. Lembrando que 2πRL é a área dele externa, então é por isso que eu estou multiplicando aqui, ó, pela área externa, tá? Olha lá, ó, H2 área externa, tá bom? Olha lá. Então tá. R total é a soma das resistências internas. Calculei o R total. Eu tenho aqui o meu T infinito interior e o exterior. Calculei 25 e menos 5, aqui considerei. 25 nas vizinhanças externas e menos 5 dentro do tubo. Lá no fluido, né? Não que seja na parede. E calculei o Q, que você já está agora super treinado em calcular o Q a partir da resistência térmica calculada. É o ΔT dividido por N24, que é quem? É o R total, N24. Dado o Q total, a gente multiplica a resistência pela vazão de calor. Você já sabe, você calcula o ΔT. Então, o ΔT em cima do tubo, pessoal, dá uma olhada, em cima da parede do cobre. Quantos graus caem ali em cima da parede do cobre? 0,00029 graus Celsius. Nada, né, praticamente, né? Desprezível. Qual que é a queda de temperatura no isolante? Né, no isolamento térmico, 27 graus Celsius. Olha como realmente isolou bem ali, né? Então, reflita, eu coloco esse lembrete aqui para você, no subresfriamento ou no superaquecimento. Quando te importa perder calor? Quando te importa não perder calor? Por exemplo, o superaquecimento útil é necessário, né? Se você perder demais é ruim. Ou também, né, depois que você tem ali já a pressão e a temperatura no ponto certo para entrar no evaporador, sair do evaporador, condensador, enfim, você vai pensar, reflita. Isso a gente vai discutir mais para frente, mas reflita. Já vai treinando, fazer esse treinamento de reflexão. Às vezes você não quer tanta isolação. Às vezes você quer isolação para não garantir que o fluido se resfrie ao longo da tubulação, tá certo? Isso aqui é muito importante também para processos de resfriar fluidos líquidos, de bebidas, por exemplo. Então, você vai processar algum tipo de bebida, algum fluido para um processo farmacêutico, indústria alimentícia, vai transportar de um lugar para outro e ele foi aquecido ou resfriado. Olha aí, você já sabe aí como calcular direitinho nas tubulações as perdas, tá? E o raio crítico nesse caso é assim, se o sistema todo, ou seja, o raio 3, fosse inferior, nesses casos de K por L, o K da borracha pelo H, né? Pelo H externo, H2. Nesse caso, deu 0,02, quer dizer, 2 milímetros. Então, o nosso sistema aqui é muito maior do que 2 milímetros, né? A gente está falando num sistema com raio de 0,0
3 milímetros contra isso daqui, né? Nossa situação aqui, ó, é 15 vezes maior do que o raio crítico, então eu não preciso me preocupar com o raio crítico aqui. Agora, se eu estivesse falando com um sistema onde o R3 fosse menor nesse caso, aí eu teria problemas. Né? Agora, por exemplo, olha só, a gente tem aqui, vamos supor que o nosso K fosse menor aqui, né? Vamos supor que o nosso K fosse maior aqui. Vamos falar que ele fosse 1. Já aumentou para 5 centímetros. Aí aqui eu já teria problema. Aqui eu já cairia numa situação que se eu pusesse o isolante abaixo do raio crítico, né? Se eu tivesse acabado com o meu sistema com R3, e, ó, nessa situação, se aqui fosse 1, qualquer isolante que você coloque abaixo de 0,05 metros, que é 50 milímetros, e esse caso aqui se enquadraria mesmo com isolante, eu estaria aumentando a minha dissipação de calor, mesmo adicionando o isolante. Até quando? Até que ele fosse superior a 0,05 com folga para começar então a cair e descrever aquela curva, né? Porque por mais que você aqui aumente, né, você tem que aumentar bem, porque só um aumentozinho em relação ao crítico cai, mas ainda está maior do que quando ele estava com o cobre cru, ou nu, né? Cobre nu, desculpe. Então você tem que derrubar bastante, aumentar bastante o raio crítico, até empatar, e depois daqui para frente, aí sim você começa a ter uma perda muito, uma resistência ao fluxo de calor muito grande, então o seu fluxo de calor começa de fato a cair, tá bom? Então essa que é a ideia aqui, olhar sempre o raio crítico, às vezes é importante você observar. Porém, no nosso caso lá era 0,04, então eu estou tranquilo aqui para trabalhar, tá bom? Varia então os valores de K, diâmetros de tubo, né? Para o material isolante, você por favor faça os cálculos novamente depois de estudar de todos os campos verdes, cada um desses é o exercício ao longo dessa aula, tá bom? Gente, é isso, tá? Que eu queria discutir com você aqui nessa aula, para a gente ter uma visão mais completa agora do conceito de resistências térmicas. Você foi bastante treinado ao longo das últimas aulas em usar essa ferramenta muito poderosa para análise de estratégias de isolação. Você vê que ela te dá várias informações importantes, né? Você tem aqui a ferramenta do Excel, onde eu já preparei planilhas individuais em cada aula para te ajudar, né? Já esquematizado, com desenho, com exemplo, isso facilita muito o seu trabalho. Então agora só depende de você começar a praticar isso. Gente, você precisa praticar. Você vê que a informação é útil. Agora você tem que começar a criar um método, a sempre recorrer aos cálculos. Começa a fazer isso sistematicamente. Você vai começar então a realmente a treinar tudo que a gente viu. E o fato de você estar em contato com isso o tempo todo vai fazer a sua criatividade ser alimentada por um conjunto de conhecimentos de qualidade importantes, alinhados com o seu propósito, e isso começa a alimentar a tua criatividade para você observar ali oportunidades. Em uma dada circunstância, no passado, né, eu numa indústria, eu acabei tendo um trabalho muito interessante. Eu cheguei lá, eles estavam com um problema de eficiência energética muito grande, eles usavam queimadores a gás naquela ocasião, precisavam limitar o consumo energético deles, então, e eles estavam ali com um problema financeiro para me pagar, mas eu vi que tinha uma boa oportunidade, eu falei o seguinte, olha, vamos fazer a média de um ano, ao longo de um ano, como é que foi os quilowatts aí que você gastou, os galões que você gastou, enfim, não vou dar muitos detalhes aí sobre a indústria, mas vamos pensar aqui em energia elétrica, quantos quilowatts-horas você gastou ao longo do ano passado, né?
Ah, tá aqui a média, todos os demonstrativos, perfeito. Eu falei, olha, eu invisto na sua planta, eu coloco tudo aqui, a gente vai congelar e vamos fazer proporcional ao tamanho da sua produção. Se a sua produção aumentar, a análise é proporcional, para que eu não leve prejuízo, mas vamos dividir isso daí, o que você fez no ano passado e consumiu no ano passado, o que você produziu dividido pelo consumo. Vamos manter essa variável e vamos fazer isso para esse ano, depois que eu colocar estratégias de isolação ao longo da sua linha toda. Então eu comprei, peguei uma equipe, fiz, investi, montei, era uma pessoa que eu podia confiar, fizemos um contrato e fizemos essa proporção de produção por consumo. A produção dele aumentou, mas eu tinha a proporção em contrato controlada. No final de 6 meses, eu já tinha recuperado mais de 3 vezes o valor que eu investi em materiais de isolação naquela planta. Então, conhecer esse tipo de ferramenta é muito importante, né? Lá não era bem de refrigeração, era um processo de aquecimento numa indústria, né? Até de alimentos eu posso falar, e isso foi bastante interessante para mim naquela ocasião. Então, esse tipo de conhecimento vale ouro, tá? É muito de você estar em contato com ele o tempo todo e começar a deixar isso a permear a sua imaginação, você começa a enxergar oportunidades e com muita segurança, tá? E as planilhas de Excel lhe oferecem aí uma ferramenta dinâmica e rápida para você fazer essa análise, desde que você alimente ela corretamente, conforme você tem visto eu fazer ao longo das aulas, tá bom? Então, obrigado, continue seus estudos e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!